Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje, sábado santo, dia 19 de abril, sábado da vigília, em preparação para a Páscoa e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro dia do tríduo da Páscoa, ano litúrgico da Santa Madre Igreja Católica, ano C, ano de São Lucas. Primeira leitura está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 ao capítulo 2, versículos 2. No princípio Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia. As trevas cobriu a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, e a luz Deus chamou de dia, e as trevas de noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Deus disse: faça-se o firmamento entre as águas, separando uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam abaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. O firmamento Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, foi o segundo dia. Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar, para o solo ficar enxuto. Assim se fez. O solo enxuto Deus chamou de terra, e o ajuntamento de água Deus chamou de mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar a vegetação e plantas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos, segundo a sua espécie, que tenha nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu vegetação, e as plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e a árvore que dão frutos, tendo nele a semente de sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o terceiro dia. Deus disse: faça-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas e os dias e os anos. E resplandece no firmamento do céu, iluminando a terra. Assim se fez. Deus fez dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o quarto dia. Deus disse: firme-se as águas de seres animais da vida, e voem pássaros sobre a terra, e debaixo do firmamento do céu. Deus criou grandes monstros marinhos, e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e encheis as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, foi o quinto dia. Deus disse que produz a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus, ele o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para que vos
sirvem de alimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e tudo que rasteja sobre a terra, e minando-se de vida. Eu dou todos os vegetais de alimento, e assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, é o sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabado a toda a sua obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizeste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 103, versículos de 1 a 2a, versículos de 5 a 6, versículo 10, versículo 12, versículo 13 a 14, versículos 24 e versículos 35. Enviai o vosso Espírito, Senhor, da terra, a toda a face renovai. Bendizei a minha alma ao Senhor, o meu Deus, o meu Senhor. Como sois grande, de majestade e esplendor, vós revestis de luz e vós envolvei no manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, da terra toda a face renovai. A terra vos firmastes em suas bases, ficarás firme pelo século sem fim. Os mares o cobriam com um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, da terra toda a face renovai. Fazei brotar em meio aos vales as nascentes que passam, separando entre as montanhas. As suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, da terra toda a face renovai. De vossa casa as montanhas irrigais, com o vosso fruto saciais, a terra inteira. Fazei crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Bendizei, enviai o vosso Espírito, Senhor, da terra toda a face renovai. Quão numerosos, ó Senhor, são as vossas obras, que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com a vossa criatura. Bendizei a minha alma, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da toda a terra a face renovai. Oremos, ó Deus eterno e todo-poderoso, que dispodes de modo admirável todas as vossas obras. Dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício de Cristo na Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassam a grandeza da criação do mundo, realizada no princípio por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda leitura, Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 18. Naquele dia Deus pôs Abraão à prova, chamando-o disse: Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma o teu filho único Isaque, a quem tanto amas, dirige-se à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumentinho, tomou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Depois de ter rachado a lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar em que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos, viu de longe o lugar e disse então aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o meu menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque. Enquanto eles levavam o fogo e a faca, os dois continuavam caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: Meu pai. Que queres, meu filho? Respondeu Abraão. E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas aonde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Chegaram ao lugar indicado por Deus.
Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha, em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando-se a faca para sacrificar o próprio filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas as mãos contra o teu filho Isaque, e não lhe faças nenhum mal. Agora eu sei que temes ao Senhor Deus, pois não me recusastes o teu único filho. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espieiro, pelos e chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-se em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará, donde está até hoje, o monte aonde o Senhor providenciará. E o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agistes deste modo e não me recusastes o teu filho único, eu abençoarei, tornarei tão numerosa a tua descendência, como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Os teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoados todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 15, versículos 5, 8, 9, 10 e 11. Guardai-me, ó Deus, porque vós é meu refúgio. Ó Senhor, sois a minha herança, a minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor antes os meus olhos, pois tenho o meu lado, não vacilo. Guardai-me, Deus, porque vós me refúgio. Eis porque o meu coração está em festa, a minha alma rejubila de alegria, e até o meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, e nem o vosso amigo conhece a corrupção. Guardai-me, Senhor, porque vós meu refúgio. Vós me ensina vosso caminho para a vida junto a vós, felicidade sem limite, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós meu refúgio. Oremos, ó Deus Pai de todos os fiéis, vós multiplicais por toda a terra os filhos de vossa promessa, derramando sobre eles a graça da oração, e pelo sacramento pascal, tornais a vosso servo Abraão, pai de todas as nações, como lhe tinhas prometido. Concedei-lhe, portanto, todos os povos a graça de responder o vosso chamado por Cristo nosso Senhor. Terceira leitura está no livro do Êxodo, capítulo 14, versículos 15 ao capítulo 15, versículos 1. Naquele dia o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue uma vara, estende o braço sobre o mar e divide, para que os filhos de Israel caminhem em terra seca pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado à custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado à custa do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles, e com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, incendiando-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aquela nuvem era tenebrosa, para estes iluminava a noite. Assim
durante a noite inteira. Uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante a noite o Senhor fez separar sobre o mar a água e o vento. Leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel atravessaram pelo meio do mar, de a pé, no chão enxuto, enquanto as águas formavam como uma muralha, da direita à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavaleiros do faraó, carros e cavaleiros, seguiam mar adentro. Hora de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde as colunas do fogo da nuvem sobre as tropas do Egito e a pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só muito custo puderam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles, contra nós. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem contra os egípcios e seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas, e o Senhor mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram a cobrir os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó, que tinham entrado no mar em perseguição aos filhos de Israel. Não escapou um só soldado. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. E o povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor um cântico. Salmo responsorial, Êxodo capítulo 15, versículos de 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 17 a 18. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ó Senhor, quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Principiou no mar vermelho os cavalos e os cavaleiros. O Senhor é minha força. É a razão do meu cantar, pois foi ele neste dia para mim a libertação. Cantemos ao Senhor o que fez brilhar a sua glória. Ele, meu Deus, e o livrarei, Deus do meu Pai. E honrarei, ó Senhor, é um Deus guerreiro. O seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou ao mar. Seus melhores capitões afogou-se no mar. Cantemos ao Senhor que ele fez prodígios na glória. Afirmemos como pedra as ondas cobriam. O Senhor, o vosso braço, de uma força inuperável. O Senhor, o vosso braço, esmagou os inimigos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levais e o plantareis em vosso monte, no lugar em que preparastes para a vossa habitação, no santuário, construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Oremos, ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas muralhas, como manifestastes outrora ao vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó. Realizais agora a salvação de toda a nação nas águas do batismo. Concedei-nos todos os povos a terra, tornasse os filhos de Abraão participantes dignos do povo eleito por Cristo nosso Senhor. Quarta leitura, livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículos de 5 a 14.
O teu esposo é aquele que te criou. O seu nome é Senhor dos Exércitos, teu Redentor. O Senhor de Israel chamou-se Deus de toda a terra. O Senhor te chamou como a mulher abandonada de alma, aflita como a esposa repudiada na mocidade. Falou teu Deus, por um breve instante eu te abandonei, mas com a imensa compaixão volto a acolher-te. No momento de indignação, por um pouco acolhi de ti a minha face, mas com a misericórdia eterna compadeci-me de ti, diz o teu Salvador Senhor, como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra. Assim juro que me irritarei contra ti e nem te farei ameaças. Pode o monte recuar e as colinas abalar-se, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar a aliança da minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Pobrezinha, batida por vendavais, sem nenhum consolo, eis, assentarei as tuas pedras sobre os rubis e as tuas bases sobre safiras. Revestirei de jaspe as tuas fortificações e teus portões das pedras preciosas e todos os teus muros de pedras. Acolhida, todos os teus filhos serão os discípulos do Senhor. Os teus filhos possuirão a minha paz. Terá a justiça por fundamento, longe da opressão. Nada terá a temer. Serás livre do terror, porque ele não se aproximou de ti. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 29, versículos 2, versículos 4, versículos de 5 a 6, versículo 11, versículos 12a, versículos 13b. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vos me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixestes rir de mim, meus inimigos. Vós tirais a minha alma dos abismos e me salvastes, quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhes graça, invocai seus nome santo, pois sua ira dura apenas um momento, mas a sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto, visitai-nos de manhã, e vem saudai-nos de alegria. Eu vos exalto, Senhor, porque vos me livrastes. Escute-me, Senhor, Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo, protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vos me livrastes. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para a glória do vosso nome, multiplicai, que prometestes aos nossos pais, por causa da tua fé, aumentai pela a doação divina, os filhos da promessa. Possa a igreja reconhecer que já se realizou a grande parte da promessa, do qual os santos patriarcas jamais duvidaram, por Cristo nosso Senhor. Quinta leitura, livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 11. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma pagar. Porque gastar dinheiro com outra coisa, que não o pão, desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouve-me com atenção. Alimentai-vos bem, para deleite
e revigorosamente do vosso corpo. Inclinam o vosso ouvido, e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. E eis que fiz dele um testemunho para os povos, chefe e mestres para as nações. Eis que chamarão uma nação que não conheceis, e acorrerão a ti o povos que não te conheciam, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que te glorificou. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio e seu caminho, e o homem injusto e as suas iniquações. Volte ao Senhor, que terá piedade dele. Volte ao nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão os meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quando estás o céu acima da terra. Como a chuva e as nuvens descem do céu, para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizar tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi aos enviá-las. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 12, versículos de 2 a 3, versículos 4b, CD, versículos 5 a C. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis, ó Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força e o meu louvor e salvação. Com alegria beberei do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eu direi naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai o santo nome. Anunciei as suas maravilhas entre os povos. Proclamai que seu nome as mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai, cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai toda a terra as suas grandes maravilhas. Escutai, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande o vosso meio, o Deus Santo de Israel. Com alegrias beberei do manancial da salvação. Oremos, ó Deus eterno e todo-poderoso, única esperança do mundo, pela voz dos profetas, anunciastes os mistérios que hoje se realizam. Aumentai, benigno, o fervor do vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos poderá progredir na virtude sem auxílio da vossa graça, por Cristo Senhor nosso. Sexta leitura. Livro do profeta Baruque, capítulo 3, versículos de 9 a 15, versículos de 32 a capítulo 4, versículo 4. Ouve Israel, preceitos da vida, preste atenção, para aprenderes a sabedoria que se passa, Israel. Como é que te encontras em terras inimigas? Envelhecestes no país estrangeiro, e te contaminei com os mortos, foste contado entre os que descem a mansão dos mortos. Abandonastes a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende aonde está a sabedoria, aonde está a fortaleza, aonde está a inteligência, e aprenderás também aonde está a longevidade e a vida, aonde está o brilho dos olhos e a paz. Quem descobriu aonde está a sabedoria?
Quem penetrou em seus tesouros? Aquele tudo sabe, conhece e descobriu com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais e quadrúpedes. Aquele que manda a luz e ela vai chamar-se de volta. E ela obedece tremendo. As estrelas cintiá-los os seus postos de guardas. Alegram-se. E ele chamou-as, e elas respondeu: Aqui estamos. Iluminam com alegria o que se faz. Este é o nosso Deus. Nenhum outro pode comparar-se a ele. Ele revelou todo o caminho da sabedoria a Jacó, o seu servo, e a Israel, o bem-amado. Depois ela foi vista sobre a terra, habitou entre os homens. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus, é a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida, e os que a abandonam têm a morte. Volte, Jacó, abraçam, marcham para o esplendor, a sua luz. Não dê a outro a tua glória, e nem cedes a uma nação estranha dos teus privilégios. Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dada conhecer, agradar a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 18b, versículos 8, versículos 9, versículo 10, versículo 11. Tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tende palavra de vida eterna. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O Senhor tem palavras de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos, justos igualmente. O Senhor tem palavras de vida eterna. Mais desejai-vos do que o ouro são eles, do que o ouro refinado são as palavras, são mais doces que o mel que sai dos favor. O Senhor tem palavras de vida eterna. Oremos, ó Deus, que fazeis a vossa igreja crescer sempre, mais chamado para ela todos os povos. Guardai sobre o vossa contínua proteção, que purificais na água do batismo por Cristo nosso Senhor. Sétima leitura. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículos de 16 a 17a, versículos 18 a 28. A palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: O filho do homem os dada à casa de Israel, estava morando em sua terra. Marcharam com sua conduta as suas más ações. Então derramei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramaram no país, dos ídolos com os quais marcharam. Eu dispersei-os entre as nações, e eles foram espalhados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta e suas más ações. Quando eles chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se contaminavam. Esse é o povo do Senhor, mas tiveram de sair do seu país. Então eu tive pena do meu santo nome, que a casa de Israel estava profanando entre as nações para onde fui. Por isso, dize a casa de Israel: assim fala o Senhor Deus. Não é por causa de vós que eu vou agir, a casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando
eu manifestar a minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, e vos reunirei de todos os países, e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que singais a minha lei, e cuidais de observar os meus mandamentos. Habitarei no país que dei a vossos pais, e serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 41, versículo 3, versículos 5, BCD. A minha alma tem de sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus. Peregrino e é feliz, caminhando à casa de Deus. Entre os gritos, louvor e alegria e a multidão jubilosa. A minha alma tem sede de Deus. Enviai-me a vossa luz, a vossa verdade, e elas serão o meu guia, que me levam ao vosso monte santo até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus. Então irei aos altares do Senhor, o Deus da minha alegria, o vosso louvor. Cantarei ao som da harpa, o meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de Deus. Oremos. Ó Deus, força imutável, a luz que não se apaga, olhai com bondade o mistério de toda a vossa igreja e conduzi pelos caminhos da paz a obra da salvação, que concedestes desde toda a eternidade. O mundo todo veja e experimente que se levante que estava caído, e que o velho se torna novo, e que tudo volte à integridade primitiva por Cristo, o princípio de todas as coisas, ele que vive e reina para os séculos dos séculos. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens por ele amados. Senhor Deus, Reis dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a vossa súplica. Vós que estáis à direita do Deus Pai, tende piedade de nós. Vós sois santo. Só vós, Senhor, sois o vosso Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, ó Deus, que iluminastes esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor. Despertai na vossa igreja o espírito filial, para que inteiramente renovada vos servimos de todo o coração por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 11. Irmãos, será ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados. Pelo batismo da sua morte, fomos suplicados com ele, sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levantemos a uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhante a ele também pela ressurreição.
Sabemos que a nosso velho também foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo do pecado, de maneira não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morrerá mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive, é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 17, versículos de 1 a 2, versículos 16b a 17, versículos 22 a 23. Aleluia, aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora diga, eterna é a sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita, mas ao contrário, virei para cantar as grandes obras do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou agora a pedra angular pelo Senhor, que foi feito tudo isso, que as maravilhas que ele fez aos nossos olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado, e elas encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os dois homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitará no terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 discípulos e todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e também as outras mulheres que estavam com elas. Contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvazio e não acreditaram nelas. Pedro, no entanto, se levantou-se e correu ao túmulo. Olhando para dentro, viu apenas lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje, neste sábado santo da vigília pascual, em preparação para a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a palavra de Deus nos fala sobre a criação e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a aliança eterna de Deus fez conosco. Na primeira leitura do livro do Gênesis, são lembrados da generosidade da obra criada por Deus.
Ele soprou a luz das trevas, criou o firmamento, os mares, as vegetações, os animais, por fim, o homem, a sua imagem e semelhança. Deus viu tudo que era bom, e no sétimo dia descansou. É um lembrete para nós de como Deus é o Criador de todas as coisas e merece toda a nossa adoração. Na segunda leitura, vemos a prova da fé de Abraão, no que estava disposto a sacrificar o seu filho, Isaque, a Deus. No último momento, Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício, mostrando que ele é fiel às suas promessas e proverá tudo o que precisamos. Nas demais leituras, somos lembrados da fidelidade que Deus para com seu povo. Mesmo diante das nossas infidelidades, ele nos promete a purificação, um coração novo e um espírito renovado, para que possamos viver de acordo com sua vontade. Já no Evangelho, somos testemunha da ressurreição de Jesus. As mulheres foram ao túmulo e encontraram vazio, pois havia ressuscitado. Os discípulos, a princípio, não acreditaram, mas Pedro foi conferir e viu com seus próprios olhos este mistério da nossa fé, a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, que nos dá a esperança na vida eterna. Que estas palavras das Sagradas Escrituras nos inspirem a viver em conformidade com a vontade de Deus, a confiar a sua fidelidade e testemunhar a sua ressurreição em nossas vidas. Que Ele nos conceda a graça de vivermos como verdadeiros filhos e filhas seus, seguindo seus mandamentos e refletindo a sua luz para o mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém.